Gente, minha gente, tudo bom com vocês? Tudo bem com vocês? Eu aqui, Manuel Pereira, do canal Sertão Ciências, e hoje com essa figura simpaticíssima, que é bióloga, doutoranda e divulgadora científica Karen Souza, porque também dão dizer rainha do TikTok, ela está presente no TikTok. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Karen, muito bem-vinda ao Sertão Ciências. Obrigada, Manuel. É um prazer estar aqui com você. Valeu, Karen. Me conte aí a respeito do projeto Guardiões da Chapada. Quando é que começa? Se você faz parte desde o começo desse projeto? Ótimo, excelente pergunta. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está assistindo, que está ouvindo aqui. O Guardiões da Chapada é um projeto de ciência cidadã. Para quem nunca ouviu falar, ciência cidadã é uma abordagem de pesquisa científica em que não cientistas também participam, seja em colaboração com os cientistas, seja pensando e fazendo pesquisas científicas, né, com métodos científicos, etc. E o Guardiões da Chapada é um projeto que tem essa característica e que tem como foco principal, né, um dos focos do projeto, fazer o monitoramento da interação entre plantas e animais, ou seja, a gente quer saber assim, onde é que estão ocorrendo alguns eventos na natureza sobre polinização, né, que é o tema principal do projeto. É um projeto que surgiu em 2015, e sim, eu estou no projeto desde o início, porque eu estava no meu mestrado quando o projeto iniciou, eu comecei a fazer pesquisa dentro desse tema, né, de ciência cidadã, e foi um projeto que foi fundado colaborativamente. Eu fiz parte dessa fundação, a professora Blandina, da UFBA, estudantes de graduação e pós-graduação também lá do Instituto de Biologia da Universidade Federal da Bahia, e também membros da sociedade civil, né, da Chapada Diamantina, especificamente em Lençóis, na Chapada Diamantina, aqui na Bahia. Que resultados vocês obtiveram ou vêm obtendo desse trabalho? Nossa, são inúmeros, porque assim, é importante pensar que o Guardiões da Chapada, eu falei aqui, né, desse objetivo sobre monitoramento, mas a gente tem uma estrutura, a gente pensa o projeto com 3 pilares. Esse primeiro pilar do monitoramento da interação, né, que é a partir de fotos, eu posso explicar depois como é que funciona. O pilar da divulgação, né, comunicação pública da ciência, e o pilar mais voltado para engajamento do público em ações de conservação. Então, a gente desenvolve ações, atividades, em parceria com várias pessoas, visando sustentar esses 3 pilares do projeto. E aí a gente tem resultados tanto de pessoas que tiram fotos e submetem essas fotos do monitoramento para a plataforma, como também resultados de parcerias que a gente estabeleceu com organizações civis, projetos e também ações de divulgação científica nas redes sociais. Aí a gente tem Instagram, Facebook, Twitter, produção de vídeos, uma série de materiais de divulgação e, especialmente, uma das coisas que, na verdade, mais me encanta no projeto, esses trabalhos junto com a comunidade, né, com o pessoal lá da Chapada Diamantina. E aí tem participação em eventos, palestras que a gente já organizou, atividades com escolas, inclusive pesquisas que foram desenvolvidas a partir de demandas que surgem da própria comunidade, uma série de coisas assim que a gente poderia listar, né, pensando nesses resultados de uma maneira ampla. Bacana. Vocês recebem algum incentivo governamental, estadual, para tocar o projeto? O projeto atualmente ele é financiado, né, pelo INCT INTRI, ele é vinculado ao Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia INTRI, da UFBA, né? O INTRI significa Instituto Nacional em Estudos Inter e Transdisciplinares em Ecologia e Evolução. Desculpa aí, gente, a quantidade de sigla, a gente sempre faz isso. Mas o projeto está vinculado a esse INCT, que tem como sede aqui a UFBA. E nos primeiros anos do projeto, a gente teve apoio da Pró-Reitoria de Extensão da UFBA, né? A partir dos editais que são promovidos internamente dentro da universidade para fazer disciplinas de extensão. E aí essas disciplinas elas têm um recurso para fomentar as atividades do projeto. Mas a gente também busca, né, tentar se lançar para editais, chamadas que são inclusive de instituições fora da universidade, para ter recurso e tocar o projeto. Bacana. Vocês estão conseguindo arregimentar, eu digo assim, trazer pessoas que são da comunidade para participar desse projeto em um bom volume?
Sim, sim. Por exemplo, agora a gente está, inclusive, desenvolvendo uma série de vídeos, né? Como eu falei, o projeto ele não é focado só na questão do monitoramento, mas a gente está desenvolvendo uma série de vídeos com a Cristiane, que ela é de Seabra, ela tem uma empresa lá chamada Replant.com, que tem como foco também fazer esse papel de educação ambiental, né? E que é uma das atividades que a gente desenvolve. Então, a gente tem esse projeto agora em andamento e temos também pessoas de lá da Chapada e pessoas que viajam para a Chapada que tiram fotos para subir para a plataforma. Agora sim, é importante mencionar que, como a ciência cidadã é uma coisa muito recente aqui no Brasil, a gente pode dizer assim, não só recente, mas também pouco conhecida, o esforço que a gente faz para que as pessoas conheçam como é que pode participar e tal, para que elas saibam que existe essa possibilidade delas tirarem fotos e mandarem essas informações para contribuir com a ciência, é muito grande. Então tem todo um trabalho, primeiro, assim, de educação científica mesmo, que é preciso ser feito para aumentar esse engajamento em volume de dado, vamos dizer assim, dos registros mesmo. Atualmente, inclusive, lá na plataforma, a gente tem 142 pessoas registradas, né? E cerca de 700 imagens dessas interações. Como é que se dá essas interações de imagem? Por exemplo, qualquer pessoa que goste de fotografia, goste de fotografar, pode participar desse projeto, trabalhando dentro desta área da imagem? Sim, qualquer pessoa que goste de fotografia, qualquer pessoa que goste de natureza e qualquer pessoa que esteja buscando também um novo hobby até, né? No caso, assim, vou explicar aqui brevemente como é que funciona, né, essa coisa da fotografia. Vamos pensar que agora a gente está aqui conversando e estão acontecendo várias interações na natureza. Como agora é à noite, a gente está conversando aqui de noite, então essas interações são mais noturnas, né? Vamos pensar nos animais que estão aí, vamos pensar em morcegos, a gente pode pensar em alguns mamíferos, eles estão vivendo e fazendo lá seus processos, interagindo ecologicamente. Só que a gente precisa, no caso da ciência, e principalmente da ecologia, de informações sobre quando esses processos acontecem, quando é que essas interações acontecem, onde essas interações estão acontecendo e entre quem, ou seja, entre quais espécies essas interações estão acontecendo. Pensando especificamente em polinização, para que a gente possa saber essas informações, qualquer pessoa com um celular, com câmera ou com uma máquina fotográfica pode tirar fotos dessas interações, ou seja, aconteceu esse evento aqui de interação entre, por exemplo, uma abelha e uma flor. Tirei essa foto e ali eu tenho um registro de um evento que aconteceu, né, de interação entre flor e visitante floral. E depois que a gente tira essa foto, a pessoa tira essa foto, ela manda essa foto para a plataforma, acessando o site guardiões.cria.org.br. E lá que você consegue colocar essas outras informações, de onde foi que você tirou, qual foi a data que você tirou, o horário que você tirou, e tentar até fazer uma identificação. Se você souber que planta é aquela, se você sabe qual é aquele animal que estava visitando a flor. Então, a partir desses registros, né, que as pessoas podem fazer de qualquer lugar, né? A gente tem um foco maior na Chapada Diamantina, porque é onde a gente tem mais atividades, mas a plataforma pode absorver imagens de qualquer lugar do Brasil. A gente tem esse monitoramento. Então, tipo, várias pessoas, né, no Brasil todo tirando fotos dessas interações. Ah, que fantástico. Então fica uma dica aí para aqueles que estão nos vendo e de repente queiram participar aí desse projeto. As portas estão abertas. Exato. Inclusive, Manuel, a gente tem um parceiro que é, na verdade, uma parceira da Universidade Federal de Sergipe, professora Fabiana Oliveira, que coordena o projeto Guardiões dos Sertões, né? Que, assim, a ideia do Guardiões, né? Nosso propósito, assim, nosso sonho, é justamente que esse monitoramento ele se estenda em vários lugares do Brasil, com essas sedes assim mais locais que possam desenvolver atividades de educação mais voltadas para um determinado público, né? Mas, por exemplo, a professora Fabiana, lá no Alto Sertão Sergipano, ela também tem o Guardiões dos Sertões, ela coordena atividades lá com escolas, estudantes de graduação também na universidade, para também incentivar essa participação das pessoas no monitoramento da interação entre planta e visitante floral.
Era exatamente essa pergunta que eu ia fazer, você já meio que antecipou a resposta, mas ainda assim eu vou fazer, que é a seguinte: existem ramificações desse projeto, Guardiões. Você acabou de falar que tem o Guardiões dos Sertões, tem o Guardiões da Chapada, mas se ainda mais ramificações Brasil afora desse projeto. Sim, sim, acabei de te dar essa resposta. Tem também uma iniciativa em andamento no Rio Grande do Sul, que seria Guardiões do Rio Grande do Sul. Mas outras pessoas que tenham interesse também em iniciar um projeto de ciência cidadã com foco na interação entre animais, ou melhor dizendo, entre animais e plantas, está aberto, inclusive, para usar essa plataforma. E eu queria até ressaltar aqui que seria importante concentrar isso em uma plataforma só. Por quê? Assim, desde que eu comecei a estudar ciência cidadã, existe assim algumas pessoas que existe um problema relacionado a isso, que é o fato de que várias iniciativas, quando surgem, elas podem ter um mesmo objetivo. Por exemplo, existem outras iniciativas de monitoramento de interação entre planta e visitante floral, por exemplo, sei lá, nos Estados Unidos. Só que lá, então, tipo, eles vão usar uma plataforma que está numa outra língua, né? A gente construiu uma plataforma toda em português, em parceria com o CRIA. E aí, se você tem outros projetos que surgem e criam novas plataformas, o que acontece é que esse volume de informação sobre essas interações que são importantes para a ciência fica dispersa. E isso, inevitavelmente, vai causar um ônus, né, para a pesquisa científica. Então, pessoas que têm interesse também em iniciar projetos com essa característica, podem, inclusive, entrar em contato com a gente e utilizar a mesma plataforma. Bacana, muito bom mesmo. Karen, falando sobre polinização, muita gente pensa que só e somente as abelhas são animais polinizadores. Uhum. Existem outros animais também que estão dentro dessa categoria e que, inclusive, o trabalho de vocês ressalta muito. Poderia falar um pouquinho mais sobre esses outros animais polinizadores? E depois até uma pergunta a fazer em cima da questão do morcego. Tá, ótimo. Sim, existem... a polinização, eu acho que, não sei se todos os ouvintes já conhecem, né? Mas a polinização é o primeiro passo na reprodução das plantas com flores, né? As plantas, a gente sabe, tem plantas que não têm flor e tem plantas que têm flor. Então, vamos pensar só nessas que têm flores. E as flores, elas são, na verdade, os órgãos sexuais das plantas. E elas precisam, né? As plantas, elas não têm tinda, elas não paqueram, elas não se mexem. Elas precisam de alguém que possa fazer essa transferência de gametas, né? Para permitir a reprodução sexuada. Então, quem faz isso são os polinizadores. E chama polinizador porque o pólen, que contém, inclusive, o gameta que a gente chama, né, de gameta masculina, ele vai ter que ser transferido para uma outra estrutura na flor, que vai receber esse pólen até gerar o outro processo de fecundação, etc. E tal. Não vou me estender muito aqui. Então, isso é polinização, transferência de pólen. Então, quem é que faz esse processo? Pode ser vento, água, e aí a gente diz que esses são vetores, né, abióticos, ou seja, que não são seres vivos, e podem ser seres vivos. E aí a gente tem uma gama enorme. Temos as abelhas, que são inúmeras, né? Temos uma diversidade enorme de espécies de abelhas. Tem borboletas, beija-flores, lagartos, besouros, moscas, que mais? Os morcegos, que eu falei nesse instante aqui. Todos esses são animais que se alimentam de recursos florais ou usam alguns recursos das flores ou visitam as flores e transferem esse pólen, ou seja, fazem essa polinização. As abelhas, uma curiosidade, as abelhas elas têm esse protagonismo assim na polinização, a gente pode dizer assim, por motivos assim que dois motivos principais. Elas de fato elas dependem dos recursos que as flores oferecem, no caso néctar e pólen, durante toda a sua vida. Então, desde um ovinho e a larva que está se desenvolvendo lá, ele precisa se alimentar do néctar e do pólen. Então, as abelhas elas sempre vão coletar esses recursos para alimentar suas crias. E também elas têm no seu corpo uma estrutura que a gente chama de pelos plumosos, que são pelinhos com ramificações
e essas ramificações dos pelos garantem uma melhor adesão do pólen. Então, é como se elas fossem assim, mais eficientes nesse processo de polinização. Mas não quer dizer que todas as flores dependem necessariamente de uma espécie de abelha, né? A gente tem uma variação enorme dentro disso aí, mas elas têm esse protagonismo porque, de fato, elas vão, as abelhas, elas vão fazer sim polinização. A pergunta que eu quero fazer é a seguinte: com essa questão da pandemia, com essa questão do Covid, que é atribuída ao consumo de morcego, uma das teses, né, lá na China, se você tem registro de pessoas na região da Chapada que têm procurado ou exterminar, diminuir a população de morcegos, muito por conta dessa questão da pandemia. Não ouvi falar nada a respeito disso, de ter assim meio que um processo de retaliação, né, com os morcegos, Isso. não. Inclusive a gente tinha feito até uma postagem lá no Instagram desmistificando o Conde Drácula, né? A gente ainda brincou assim, né, falando que os morcegos eles têm também esse papel, né, ecológico de fazer a polinização e eles são importantes também, né. E, infelizmente, a gente que está errando aí em como lidar com esses animais, né? Você tocou aí num ponto interessante que passa-se a ideia de que o morcego ele é um animal que vive do sangue de outros animais, quando na verdade ele a A maioria aqui no maioria é Brasil herbívoro. é herbívoro, não é? Exato, exato. Beleza. Karen, e sobre Então, Sim, pode continuar. e são assim, vamos pensar também aquilo que eu estava falando, né? A gente está aqui à noite e agora, em ambientes principalmente naturais, vamos pensar assim, várias interações ecológicas estão acontecendo. Inclusive, tem plantas que só abrem as suas flores à noite, principalmente cactos, né? Então, como é que essas plantas vão ser polinizadas? Elas vão precisar de animais também que façam tenham uma vida noturna. E morcegos, eles são, inclusive, tem interações, já vários registros de interações de morcegos com plantas noturnas, né? Porque quem está ativo agora, as abelhas nesse momento estão quietinhas em casa e os De morcegos estão. manhã, pelo dia, as abelhas, pela noite, os morcegos. As É, criaturas à noite. é. Eu, particularmente, eu acho um animal fantástico, eu acho bonito, até porque também ele é primo do cachorro, e eu adoro cachorro. Eles são fofinhos. Karen, e sobre a rede Cunhã Axé ou Cunhã Axé? Que projeto é esse? Que rede é essa? A Rede Cunhã Axé é uma rede de mulheres na ciência, né? Eu fiz parte da fundação da rede. Eu, Luísa Viegas, Luciana Leite e Gabriela de la Rosa. Mas hoje em dia a rede ela tem mais de 30 mulheres ativas, né? E participando das atividades da rede. Por ser uma rede de mulheres na ciência, é uma rede que está voltada para debater, para discutir e para intervir também no espaço acadêmico, pensando em diminuir as disparidades que existem na academia. Então aí a gente pode pensar, né, que o ambiente acadêmico ele não é externo à sociedade, né? Muito pelo contrário, ele reflete uma série de problemas que a gente tem na sociedade, né? Então a gente pode pensar em racismo, a gente pode pensar em LGBTfobia, pensar também na questão do machismo. Então isso tudo também acontece dentro do ambiente acadêmico. E a Rede Cunha Axé, ela surgiu com esse propósito de questionar essas coisas e propor também formas criativas para que a gente tenha um ambiente acadêmico que seja menos desigual. Né? Existem várias evidências sobre disparidade de gênero, de mulheres que, por exemplo, pelo simples fato de artigos serem publicados por mulheres, eles têm menos citações, menos aceite nas revistas, inclusive, tem problemas relacionados à maternidade, uma série de questões, né? E também se a gente pensar no problema racial, né? Que existe também, tipo, eu conto nos dedos o número de professores e professoras negras que eu tive durante a minha formação. E a Rede Conhece, ela vem questionar isso, né? Por que a gente está contratando tantas, só pessoas brancas ou em sua maioria pessoas Sim. brancas? Onde é que estão essas pessoas? E aí a gente pensa não só
como é que eu posso dizer? Já na academia, lá dentro da academia, né? A rede ela é dividida em vários grupos de trabalho, que pensa, inclusive, lá no processo básico da educação básica, para dialogar com a escola, dialogar com meninos e meninas que estão na idade, no ensino fundamental e médio, para incentivar também o ingresso dessas pessoas no ambiente acadêmico. Então, a gente tem ações voltadas para o incentivo de meninas, ingresso de meninas na ciência, para a permanência de mulheres na ciência, porque existe um fenômeno chamado vazamento de duto, que é tipo mulheres que ingressam na carreira acadêmica, só que diante de uma série de preconceitos e violências, a gente pode falar assim, violências que são sofridas ao longo desse percurso, elas desistem dessa Principalmente muito carreira. assédio sexual, né, Karen? Sim, sim, muito. Isso. E que é um processo voltado para a permanência, e o terceiro, que é voltado mesmo para pensar em soluções mais criativas, para evitar essas disparidades que existem na academia. Algum resultado desse projeto, Karen? Nossa, a rede tem vários resultados. Como são muitas pessoas trabalhando lá, a gente tem muitos resultados. Inclusive, eu queria até mencionar que eu estou gravando hoje, eu tô até um pouco... Estou afastada, por enquanto, da rede, por causa de outras atividades que eu estou precisando dar conta agora. Mas, por exemplo, na pandemia, durante a pandemia, que ainda está acontecendo, né? Mas no ano passado a gente desenvolveu uma série de lives para debater todas essas questões, né? Então a gente fez muitas atividades nas redes sociais, a gente conseguiu uma parceria com uma escola de Lauro de Freitas, aqui da Bahia, para desenvolver atividades com professores, né? Formação de professores para falar sobre ciência e disparidade de gênero. A gente fez também, tem publicações em revistas de alto impacto, né, tipo, questionando alguns artigos que foram publicados recentemente com informações equivocadas sobre mulheres na ciência, questionando também a questão solicitando e trazendo à tona o debate sobre o suporte às pessoas transgênero na academia. Temos também as ações voltadas também para o próprio apoio entre mulheres na ciência. Eu acho que é uma coisa assim que fica, assim, o que eu posso dizer assim, isso não é muito quantificável, mas tipo, a própria rede, a gente tem meio que uma forma de apoiar outras mulheres, né, dentro de várias questões que a gente vive durante a nossa carreira. Então a rede também ela serve tem esse propósito, né, de nos apoiar. Cara, essa rede é atuante apenas na UFBA? Não, a rede ela atua no mundo, a gente pode dizer assim. Sim. Tem integrantes que estão atualmente fora do Brasil e tem integrantes do Brasil todo. Bahia, ela iniciou aqui na Bahia, aqui em Salvador, na UFBA, mas tem integrantes daqui do Rio de Janeiro, de São Paulo, da região do Sul, Sudeste, Nordeste e Norte também. E aí as nossas ações, elas estão assim, dentro também nas redes sociais, né, principalmente agora, porque a rede começou em 2019, novembro de 2019, e aí o primeiro ano da rede foi todo online, né, vamos dizer assim. Também nos espaços acadêmicos. Quem quiser ter contato com a rede ou fazer parte da rede, faz como? Pode mandar uma mensagem para @cunhãaxé, escreve Cunhã com K e Axé com S, então é Cunhã Axé, no Instagram, e lá dentro da rede tem um formulário de inscrição, né, porque a gente tem uma série de princípios pelos quais a gente acredita e compartilha, né, princípios e valores, e as pessoas que estiverem de acordo com aquilo podem participar da rede, né. Atualmente a rede é composta principalmente por mulheres, né, e tem também um homem trans que faz parte da rede. Bom, Karen, além de você participar dos Guardiões da Chapada e também da rede Cunhã Axé, você também participa da Rede Brasileira de Ciência Cidadã. Como é que é esse trabalho? Como é que Então, funciona essa rede? ótima pergunta, né? Eu acho que a rede, antes de falar propriamente da rede, vale mencionar aqui que a importância de ter uma rede brasileira de ciência cidadã, né? A ciência cidadã é uma atividade, como eu já tinha falado, uma atividade assim nova, não muito conhecida ainda aqui no Brasil, mas existem várias iniciativas espalhadas aí pelo país, tanto
protagonizadas, né, coordenadas, melhor dizendo, por professores universitários, por pessoas interessadas em ciência, por organizações não governamentais. E como essas iniciativas elas estão dispersas, é importante a gente ter uma forma de diálogo entre essas iniciativas, para fortalecer mesmo a ciência cidadã aqui no Brasil, né, diante de todo o potencial que essa abordagem tem, né, tanto para contribuir com dados para pesquisa científica, como também para o engajamento das pessoas com ciência, o entendimento das pessoas sobre ciência. E a rede ela surge com esse propósito, né, surge com essa ideia de tentar reunir, de articular iniciativas de ciência cidadã, de fomentar também e estimular que surjam novas iniciativas, tentar articular também, buscar fontes de financiamento para pesquisas e projetos de ciência cidadã aqui no Brasil. E aí eu participo da rede, que começou inicialmente com um grupo de professores de universidades daqui do Brasil, e também com estudantes, inclusive eu, né, de doutorado, tem uma outra estudante de doutorado também. Então, tem essas pessoas todas, né, que integram atualmente a rede, né, que sou eu, a professora Blandina Viana, da UFBA, o Eduardo Alexandrino, do IMA, a Natália Guilard, que é da UFABC, a Juliana e a Larissa Kibauer, Kawabe, e a Larissa Kawabe, e também o professor Antônio Saraiva, que é da USP. Então, assim, nós todos somos interessados dentro desse tema, já fazemos pesquisa dentro desse tema e pensamos, né, em iniciar a rede, né, mas a gente quer construir essa rede de uma maneira colaborativa, com a participação de várias pessoas que já estão interessadas nesse tema, né. E pensando nisso, a gente lançou no final do ano passado, do meados para o final do ano passado, uma enquete que ficou disponível online para várias pessoas responderem, né, pessoas que estiverem interessadas no tema. A gente divulgou via WhatsApp, redes sociais, e-mail, enfim, com todas as redes de contato possíveis que a gente teve, a gente divulgou essa enquete, justamente para mapear quem é que está aí, quem está falando sobre ciência cidadã. A gente está pensando em reunir essas iniciativas assim dentro de uma rede para trazer esse debate, para fortalecer essas iniciativas aqui. E após essa enquete, né, que a gente trouxe perguntas tanto assim do ponto de vista conceitual, como também para tentar identificar essas iniciativas, a gente propôs um evento que vai acontecer nos dias 24 e 25 de março desse ano, que é o primeiro workshop da Rede Brasileira de Ciência Cidadã. Esse evento, ele vem assim meio que para dar meio um início mesmo, né, à rede, para que as pessoas possam trazer suas ideias e que a gente possa discutir também, buscar fomento, discutir quais são as limitações e quais são as oportunidades da ciência cidadã no Brasil. Isso porque tem várias discussões, né, dentro desse tema, na literatura internacional, falando sobre ciência cidadã. E como a gente está meio que iniciando esse processo aqui, é importante a gente trazer esse debate de maneira que a gente possa se posicionar e dizer assim, olha, eu acho que nós temos um alinhamento melhor, mais com isso ou com aquilo, enfim. Então, o objetivo do workshop é esse. E está aberto, as inscrições estão abertas para qualquer pessoa que estiver interessada no tema. Eu vou falar o site aqui para quem quiser se inscrever. Basta entrar no www.iea.usp.br/eventos. E aí lá vocês vão encontrar o link para o evento do primeiro workshop de ciência cidadã. Totalmente via internet, né? Sim. Sim, muito boa pergunta. O evento vai ser totalmente online, né, diante do contexto que a gente está vivendo e também, né, pensando em poder garantir a maior acessibilidade, né, porque como tem várias, pensar se concentrar um evento como esse num lugar, né, tem deslocamento, todos esses custos. Então, como o evento vai ser online, a gente vai poder, imaginamos, né, a nossa expectativa é que tenha um maior número de participação. Bacana. Karen, você, como eu disse lá no começo, também trabalha com TikTok. Eu uso o TikTok para fazer suas brincadeiras e, acima de tudo, a divulgação científica. Como é que você entra nesse mundo? Você também utiliza Instagram, outras redes sociais para fazer esse tipo de trabalho? Eu adoro TikTok, gente. Olha, sim, eu uso as outras redes, né? Eu uso as redes tanto via projeto Guardiões da Chapada, né, que faz um trabalho mais voltado para a temática lá da polinização que eu já falei,
Mas eu, pessoalmente, eu uso as redes sociais para, agora, né, eu faço isso, para falar um pouco sobre vida acadêmica, que é, assim, uma coisa que eu adoro. Eu reclamo, mas eu gosto. Você é Eu doutoranda, né? gosto, estou fazendo doutorado agora, mas, assim, a vida acadêmica, ela tem uns requintes de crueldade, vamos dizer assim. É difícil, sabe? É duro seguir essa carreira. Mas, assim, é muito divertido e muito gratificante também, né? Então, assim, depois que eu passei pelo mestrado, pela graduação e pelo mestrado, eu comecei, assim, eu sempre fui uma pessoa que me coloquei à disposição para refletir sobre o que, é que eu estou aprendendo, para tentar me enxergar dentro das experiências que eu estou vivendo, né? E a vida acadêmica, ela tem um repertório muito curioso e muito divertido e, às vezes, doloroso de experiências. E aí eu faço umas brincadeiras, assim, no TikTok para falar sobre coisas que são comuns à nossa vivência, algumas coisas que são óbvias, inclusive, mas a gente nunca fala, né? Como se, tipo, todo mundo tivesse que saber, assim, mas a gente, na verdade, não sabe. E aí é um pouco dessa brincadeira, assim, eu acho que torna esse processo um pouco mais leve. Alguns colegas meus de turma também falam assim, nossa, eu passei por isso hoje, obrigado por ter feito esse vídeo para eu rir aqui um Acaba pouquinho, sendo porque uma eu tava... válvula de escape, né? Exato, mas eu acho que também é uma forma de até de incentivar, sabe, pessoas a entrarem na academia, porque uma coisa que eu achava muito estranha era, eu acho que era essa coisa de ninguém nunca me falou o óbvio. Eu acho que eu comecei a coisa do TikTok por isso, porque já vivi experiências em que, assim, vivi uma situação que alguém poderia ter me explicado como é que eu deveria fazer, sabe? Tipo, ó, Certo. dentro desse contexto aqui, faça assim. E era uma coisa só de me explicar, e eu fiquei revoltada, porque, tipo, por que ninguém nunca me falou? E, tipo, sabe, levei bomba à toa, porque ninguém me disse. E eu acho que quando a gente traz à tona esses diálogos, eu acho que fica mais tranquilo, assim, sabe, esse processo de carreira, de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional. E com humor, né? Eu acho que a gente ri um pouco da gente também é muito bom. Isso mesmo. Beleza. Karen Souza, essa simpatia de pessoa, muito obrigado por participar aqui do nosso Sertão Ciências. Deixo aqui um tempo aberto para você falar aí suas considerações finais. Manuel, eu queria agradecer primeiro a você pelo convite. Foi um prazer ter te conhecido lá em 2018, né? Que a gente se viu. 2018, Campo Serra Pilheira. 2018 tem tempo já. Passa. É, fico, fico feliz demais desse convite, pelo espaço também agradeço demais. Agradeço a todos também que estão aqui ouvindo a gente, assistindo. E eu queria pedir que vocês me seguissem, né? Eu sou TikToker. Vou deixar as redes sociais aqui. Queria que seguissem a rede Cunhaxé. Tem muito conteúdo bom lá sobre disparidade de gênero. Eu acho que tem conteúdo bom para professores e para pessoas interessadas em ciência. @Cunhaxé, como eu falei, Cunha é com K e Axé é com S. As redes do Guardiões da Chapada, estamos no Facebook, Twitter, Instagram, @Guardiões da Chapada, vocês também conseguem encontrar. E as minhas redes sociais, que é @Karen com C. Como o próprio nome já diz, Karen é com C mesmo, e escreve @Karen com COMC e o underline. Beleza, Karen. Muito, muito obrigado. Muito obrigado a vocês que nos assistiram. Esse é o Sertão Ciências, seu programa de divulgação nordestina aqui, diretamente de Paulo Afonso, Bahia. Um cheiro e um oxente e até uma próxima. Tchau, pessoal.